Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, eu sou a professora de Educação Física, meu nome é Liliane e este primeiro mês nós iremos aprender um pouco sobre os jogos eletrônicos, tá certo? Essa semana, que se inicia as nossas aulas, nós iremos estudar um pouco sobre a história dos jogos eletrônicos. E aí, você tem algum jogo eletrônico em sua casa? Você sabe jogar algum videogame? Ok, então vamos lá. Vamos saber um pouco como foi a história, o surgimento desses jogos tão conhecidos por nós hoje e a evolução dele, tá certo? Nos demais dias. Então vamos conhecer um pouco sobre a história dos jogos eletrônicos. O que são, então, esses jogos eletrônicos? O jogo eletrônico ou videogame é aquele que usa a tecnologia de computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais como tablets, celulares, fliperamas e consoles. Os tão conhecidos consoles, tá? Talvez alguns dos pais de vocês conheçam os consoles mais antigos. E vamos saber um pouco também sobre o objetivo desses jogos. Então, os jogos foram desenvolvidos para ampliar a mente e desenvolver melhor o cérebro nas atividades escolares, como uma consequência das pesquisas da computação em áreas com a inteligência artificial. Então, vamos conhecer um pouco sobre os primeiros jogos, os jogos pioneiros, aqueles que foram inventados antigamente, Então, a história se inicia com os pioneiros e seus jogos simples, sem nenhuma preocupação com a forma como esses jogos eram desenvolvidos. Algumas criações dos primeiros videogames foram desenvolvidas como testes para estratégias militares. Devido à falta da documentação de muitos desses testes, é difícil de se determinar qual teria sido o primeiro jogo eletrônico criado. Nessa imagem, nós vemos o primeiro jogo e a máquina em qual ele foi criado. Após inúmeras discussões entre os historiadores, entrou-se em um consenso de que o primeiro jogo da história surgiu em 1958. Ele era um jogo muito simples, jogado por meio de um osciloscópio e processado por um computador analógico. O jogo mostrava o caminho de uma bola simulada em uma quadra de tênis vista de lado. Aí, nesta imagem, nós vemos o primeiro jogo, e a animação dele, que era uma bolinha indo para um lado e para o outro. Foi criado pelo físico William Higginbotham, não sei se é assim que se pronuncia, mas aí está a foto dele, e recebeu o nome de Tennis Program, também conhecido como Tennis for Two. Este é o nome do primeiro jogo e o cara que foi o inventor. Em 1961, no Massachusetts Institute of Technology, MIT, os pesquisadores criaram o jogo Space War, cujo tema era uma guerra espacial, estando o jogador no controle de uma das naves que enfrentava naves inimigas. Aí está a fotinha de um dos jogos também mais antigos. Esse jogo foi programado em Assembly, nome da linguagem de programação de baixo nível, e executado em um computador DEC. A física é emulada por intermédio de complicados, eu acho que é compilados, tá, pessoal? É porque eu coloquei aí complicados, mas é compilados algoritmos. Era o ponto forte de sua jogabilidade simples e divertida. Como eu já falei, este também é um dos jogos mais antigos. Outro jogo bem antigo é esse, chamado Osho, Um jogo da velha eletrônico feito por Alexander S. Douglas para o computador EDSA-C em 1952. Quem aí não já jogou o jogo da velha? Pois é, mas ele também foi transferido para os jogos eletrônicos e é um dos mais antigos. O videogame teve um longo percurso de desenvolvimento até chegar ao televisor, por meio de um console, dando início a uma série de novos equipamentos e acessórios,
que viria a transformar o modo de se fazer entretenimento, como óculos 3D e pistolas. Esse assunto deixaremos para a próxima aula, tá certo? Então, a evolução dos games nós iremos aprender na próxima aula. Esta aula está encerrada por hoje e nós iremos fazer apenas uma atividade sobre a história dos jogos eletrônicos, tá certo? Então, são apenas 5 questões. Eu gostaria que vocês transcrevessem para o caderno tanto as perguntas como as respostas e mandassem a resolução pelo meu PV, tá? Bem, se quiserem, podem voltar ao vídeo, revê-lo para poder responder as questões. Obrigada, galerinha, pela atenção e bons estudos!